Bom, galera, vamos seguir aqui com o nosso laboratório 17, falar um pouquinho sobre túnel GRE. As configurações iniciais estão em GRE, então lá você vai ter as configurações das interfaces. No Lab a gente vai usar o R4, R6, R7 e R8. Que mais? Nosso objetivo proposto, a gente vai criar um túnel GRE entre os roteadores R4 e R8 e garantir que o tráfego não seja capturado pelos roteadores R6 e R7. Eu coloquei capturado aqui, galera, mas não seja capturado para você não conseguir enxergar esse tráfego. Você teria que criar uma criptografia em cima do túnel, mas a gente não vai fazer isso no primeiro momento, tá? Isso daí é um pouco mais avançado, que você vai criar uma configuração de IPsec dentro do túnel GRE. Mas vamos seguir aqui. Utilize a rede 4800/30 como IP na configuração dos túneis. Aí reduza o overhead dos roteadores ajustando o tamanho dos pacotes dentro do túnel. E teste a conectividade do roteador R4 para a interface LO1 do roteador R8 via túnel. Bom, galera, vou falar um pouquinho de túnel GRE. O que é o túnel GRE? Ele é um método de transporte de tráfego entre dois pontos, utilizando a técnica de tunelamento para diminuir os seguintes problemas encontrados nas redes. Às vezes você tem uma rede que não suporta um protocolo que é utilizado, e aí você cria um túnel para esse protocolo poder passar para o outro lado da rede. Às vezes você quer um pouco mais de segurança em algumas redes públicas. Por exemplo, você tem soluções aí, DMVPN, por exemplo, utiliza como base túnel GRE com a IPsec dentro da DMVPN. Ou então mesmo se a rede não suporta algum tipo de tráfego. Por exemplo, se você tiver uma rede que de um lado você precisa transportar o seu multicast para um outro lado da rede, para alguns equipamentos que não falam multicast, você pode fazer um túnel, encapsular esse tráfego por dentro dele e entregar no outro lado da rede que fala o multicast, tá? Ele também é um método de transporte básico para alguns tipos de VPNs existentes hoje em dia. Então, tem algumas tecnologias aí que usam GRE como base para transporte. Ele trabalha criando uma rede virtual, seria um overlay network, por cima da interface física, que seria um underlay network, entre dois pontos, e utiliza alguns protocolos para encapsular e desencapsular o tráfego, por exemplo o L2TP, o Intune GRE, e tem alguns outros também. Escondendo assim, né? Eu posso dizer escondendo, tunelando o tráfego inicial dentro da infraestrutura física. Eu coloquei uma imagem aqui que eu tinha postado há um tempo atrás, faz uns 10 anos, sei lá, 5, 10, faz uns 7, 8 anos, de como que funciona um túnel GRE entre dois roteadores. Por exemplo, se eu tiver aqui uma estrutura de internet MPLS e eu estou tunelando o tráfego do R2 para o R1, essa estrutura que seria o underlay é praticamente invisível para mim. Eu não preciso saber se está rodando MPLS, BGP, ISIS, etc. Para mim, se eu tiver conectividade entre as duas pontas, eu consigo criar o túnel GRE e posso encapsular tudo que eu tiver dentro da minha rede para passar para o R1 bem tranquilo, tá bom, pessoal? Túnel GRE é uma solução também que você vai utilizar muitas vezes para poder... Vou dar um exemplo. Às vezes uma operadora te entrega um bloco específico e você quer tunelar o tráfego de uma localidade para outra utilizando um bloco menor. Por exemplo, a operadora te entrega um /24, só que esse /24
de uma ponta para outra, ele é uma rota que é roteável dentro da sua rede. Então aí você pega, cria um túnel GRE, por exemplo, com /30, /29 e passa toda essa configuração que a operadora te entregou, tornando aí um link /30, como se fosse um ponto a ponto de uma rede para outra. Então é bem interessante, tá? Quando você aprende a usar o GRE de forma correta, acaba que você consegue trazer várias soluções aí para o ambiente, para o problema que você tem na sua rede. Meus colegas falam até que pode servir de gambiarra para tudo quanto é problema dentro da rede. Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos começando aqui a parte de configuração. Então a primeira configuração vai ser a interface túnel que a gente vai criar dentro do R4. Configuração bem simples, tá? Aqui você vai criar a interface túnel e o número dela. Eu vou colocar o túnel 0. Aqui a gente vai utilizar o túnel source loopback 0, que vai ser o source da nossa interface. Vamos colocar o IP 48.0.0.1 com a máscara /30. Aqui a gente vai colocar o túnel destination 8.8.8.8. Beleza. Você vai ver que a interface túnel já vai ficar como up. E agora a gente vai passar para o R8. Mesma configuração, túnel 0, túnel source LO0, túnel destination 4444, que é a interface loopback do R4, IP address 48.0.0.2/30. Pode ver que o túnel já subiu. Pode ver aqui que nosso túnel está como GRE. O túnel source aqui é o nossa interface de loopback. E o destination é o 4.4.4.4. Beleza. Vamos fazer um teste aqui de conectividade. A gente vai tentar pingar a outra ponta. 48002. Pode ver que a gente já tem conectividade para outra ponta aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na interface túnel, né, de novo. Interface up. O /30 configurado. Aqui ele tem uma configuração de MTU aqui. Encapsulation Tunnel, o que mais que eu posso dizer aqui dele? O transporte GRE IP, é isso daqui que eu coloquei aqui. Beleza, deixa eu só dar uma olhadinha, porque aqui eu coloco que o SPF vai ser fechado automaticamente. Ó, eu tenho o SPF aqui já formado via interface túnel, né? Por quê? Porque na minha configuração inicial aqui, o SPF ele tá para utilizar em todas as interfaces que eu tô pelo SPF interface. Ó. Todas as interfaces estão sendo divulgadas no SPF para poder fechar os neighbors, inclusive a interface túnel. Então a gente vai desabilitar essa interface túnel aí. Então, a gente vai colocar aqui, ó, router OSPF1 passive interface túnel 0. A gente deve perder aí a conectividade entre o túnel. Aliás, entre o túnel não, hein? Eles não vão fechar mais a adjacência pelo túnel. Passive interface túnel 0. Beleza. Pode ver aqui que
colocar aqui show SPF neighbor, ele só vai ter o neighbor do roteador 6 que está diretamente conectado nele. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o overhead, né, que é a parte da task que ele vai falar para a gente ajustar algumas configurações dentro do túnel. Deixa eu explicar um pouquinho por que é feita essa configuração aí do MTU. Alguns roteadores eles ficam sobrecarregados quando você vai fazer a fragmentação dos pacotes. Quando você vai receber um tráfego maior do que o MTU padrão é de 1500, né? E tem alguns protocolos que são sensíveis a essa configuração de MTU. Por exemplo, se você tiver uma configuração de MTU dentro desse túnel e você estiver utilizando uma criptografia de IPsec, ou então usando ESP com MD5 ou AH, ele pode extrapolar o tamanho desse MTU máximo e você pode ter problema para poder trafegar quando ele estiver utilizando o máximo desse túnel, pode ter problema na fragmentação dos pacotes. Então tem uma boa prática que geralmente a gente coloca aqui, que é essa daqui, ó, túnel 0 IP MTU 1400, que aí você vai garantir que o tráfego no meio do caminho do seu túnel esteja passando a MTU a 1400 no máximo, mais os overheads dos protocolos que estão passando encapsulados, o ISP, o AH, os protocolos de criptografia, o IPsec e etc. Então essa daqui é uma boa prática para poder você não ter esse tipo de problema. Então assim, às vezes você tem um túnel IPsec dentro tunelado e aí você começa a utilizar e começa a ter uma degradação dos pacotes da sua rede. Quando tem uma alta utilização, você começa a ter problema na aplicação. Esse pode ser um sinal de um problema de MTU ou de janelamento. E para ajustar isso daqui também, ó, IPTCP adjuste MSS, que você vai ajustar o janelamento para 1360. Isso daqui é uma boa prática que muita gente faz também, tá? Agora a gente vai fazer um trace route aqui, só para poder testar. Deixa eu dar uma olhada aqui no R8, acho que eu não criei essa interface loopback, só tem a loopback 1. Eu vou criar aqui a loopback 1 com a interface do 888. 88888888, que aí eu vou criar um /32, sendo que nesse /32 ele vai ser propagado, acho que automaticamente no SPF. Vamos dar uma olhada. Ele já foi propagado automaticamente no SPF. O que a gente vai fazer para ele não ser propagado? Porque o que eu quero fazer é um teste de conectividade para que ele não seja propagado no SPF. A gente vai tirar a configuração do SPF aqui. E a gente vai colocar só a interface Ethernet 1/0. Acho que é essa que está conectada nele. Você vai ver que o túnel vai cair. Então vamos lá, internet 0/0. A gente vai colocar só essa interface aqui para poder falar o SPF e a loopback 0. Então a gente vem aqui, network. Vou colocar a rede /24, né? Acho que não tem problema.
e mais a 8.8.8, foram muitos 8, barra 32 na área 0 também. Dá um clear POSPF, asterisco, acho que é neighbors, asterisco, né? Process. Dá um clear no SPF. A gente não tem que ter mais essa rede sendo propagada. Beleza, a gente perdeu aqui a rede 88. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um trace route dessa rede do R4 para essa rede aí, para ver se ele vai encontrar alguma coisa. Ele não tem na tabela de roteamento dele. E o que a gente vai fazer para poder resolver esse problema? Uma das formas era divulgar ele dentro do SPF aqui no R8, só que uma forma mais simples é a gente criar uma rota mais específica para essa rede via túnel. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui proute 88, 88, 88, 88, vai ser uma máscara barra 32, túnel 0. Vamos fazer o trace route de novo. Outra coisa que eu vou precisar fazer é uma rota de retorno, antes que eu me esqueça. E aí eu vou fazer o seguinte: IP route, vou criar uma rota default indo para a interface túnel. Para ir um pouquinho mais rápido, eu vou colocar o N, que ele vai em numeric aqui e ele funciona. Então eu já tenho conectividade com a rede 8888. Beleza, pessoal? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. A interface, o túnel GRE, ele pode ser usado de diversas formas dentro da rede. É uma ferramenta muito bacana para quem precisa fazer um troubleshoot, para quem precisa às vezes fazer um transporte de algum protocolo específico. E aí só tem que tomar cuidado com alguns pontos aí dentro do GRE, tá bom, pessoal? Valeu!